Separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar. Por quê? Porque do Criador eu me lembrei. Um dia não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o seu poder. E dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não. Por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Se a sua flecha pode me lançar. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Um dia não vai me alcançar. Geração forte tem que se molhar. Na minha fraqueza vi o seu poder. E dos espinhos. Ah, Bom dia, amiga. bom dia. Tive que improvisar aqui o lugarzinho. Tava esperando o marido terminar ali uma reunião para eu ir pro escritório ali, não deu tempo. Então tive que começar aqui mesmo. Tá aparecendo direitinho aí? Não tá cortando? Graças a Deus, tá aparecendo que bem. bom. Tô Bom, te vendo, amiga. que bênção. Eu já te chamei logo de início, só mandei alguns convitinhos aqui, já chamei, nem terminei de mandar os convites. Eu tava mandando aqui, daí eu falei, ué, Já chamei porque estamos atrasadas e eu falei, não vou ficar mandando os convitinhos não, já vou chamar a Elô pra gente já orar e já chamar a Laís, porque o tempo hoje já perdemos algum tempinho aí, né? Então, os irmãos estão chegando. A Kelly, que benção! Kelly, que saudade de você! A Kelly de Taubaté, que benção! abençoe, Kelly. A Kelly faz tempo que não aparece aqui com a gente, né? É verdade, amiga, tá sumida aí do devocional, hein? Tá, tem que chamar a Kelly aí para estar ministrando também aos nossos corações. Um beijo no seu coração, viu, Kelly? Deus abençoe. Vanusa Lemes, que alegria te receber aqui, Vanusa. Que bênção, minha amiga. Vanusa está de férias, não consegue acompanhar aqui a gente. Também a Nívia, também chegou. Abençoe, Nívia. Bênção, glória a Deus. A Laís já está aí. A Laís já tá aqui, já tá esperando. Eu falei assim, Laís, aguarda um minutinho aí que eu tô aguardando a Ana, ela já tô aqui. Ela falou para mim também, eu já mandei para ela. Falei, amiga, espera só um pouquinho. Bom dia, Vanusa, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. A família Lemes também tá sumida do devocional, hein? Tá, eles trabalham, né? A Rose também trabalha. Isso, né? Fica mais difícil, um horário mais complicado. Mas hoje, eu falei para ela na semana passada, eu falei, Vanusa, se você estiver tranquila lá na sua casa, esteja conosco no nosso primeiro devocional, né? Com a Gabi. Mas aí ela não conseguiu estar. E hoje ela está aqui com a gente. Olha que bênção, né? Deus abençoe. A Nívia esteve conosco, amiga. A Ministrou para nós. Nívia já foi uma bênção. A Nívia é uma bênção, já esteve conosco ministrando aqui. E fica aí já o convite, tá, Nívia, para esse novo tema que estamos iniciando hoje, as cartas paulinas. Então já fica aí o convite para uma próxima oportunidade aí estar participando Em conosco. nome de Jesus. Para a próxima semana, amiga, nós já temos uma pessoa confirmada. Eu vou te passar ainda. Que bênção! Já temos aí uma pessoa confirmadíssima para estar aqui com a gente, ministrando aos nossos corações. Ele tem muito conhecimento na palavra, é nosso professor aqui na nossa igreja. As meninas já até sabem, a Vanu já até sabe, acho de quem que eu estou falando.
o nosso querido pastor Kleber Odani. Até eu falei, Já sabia. é, Quando você falou que é professor da nossa igreja, eu falei, já sei quem é. eu falei, nossa, eu preciso falar com a Elô, eu ia mandar para você ontem, acabei não conseguindo. Já participou aqui conosco, né, amiga? Ele também já Já, participou, foi uma benção. já, A Nívia já escreveu aqui o nome dele, ó, o Kleber. isso, Kleber Odani, eu fiz Inclusive, acho que ontem ou segunda, ele estava ministrando aí, que eu vi nos seus stories. isso que eu ia falar, eu ia comentar isso agora. Eu fiz um videozinho dele ministrando no nosso culto de ensino, e aí uma prima minha, que é de outra denominação, ela foi, colocou lá. Eu nem sabia que eles conheciam ele. E ela colocou lá, nossa, ele prega muito, ele é uma bênção. O Kleber é uma bênção mesmo, tem muito conhecimento, tem um conhecimento profundo na palavra. E além do conhecimento que ele tem experiência com Deus, né? Então, para quem esteve com a gente aqui da outra vez, sabe o testemunho que ele tem, né? De vida, de nascer de novo mesmo, literalmente, né? Tanto no espiritual, na vida dele, como no físico, né? Ele recebeu aí uma nova oportunidade do Senhor, né? De escrever uma nova história na vida dele, né? Quase morreu e ficou na UTI, né? Por algum tempo. Para quem esteve aqui com a gente, sabe o testemunho dele. Inclusive, Elô, eu recebi até mensagem depois que ele ministrou, eu recebi mensagens, pessoas falando para mim, Ana, ele não contou o que aconteceu com o braço, e daí? Ele não finalizou essa parte. Eu falei, não, deu certo, eles conseguiram fazer aqui uma ligaçãozinha, né? E deu tudo certo, para a glória de Deus. Então, o Kleber vai estar ministrando aos nossos corações aí para próxima quarta-feira ele vai estar conosco. Pastor Kleber Odani. E temos aí mais convidados, né, Elô? Em nome de Jesus, vamos conseguir trazer novamente aí o pastor Alessandro Oliveira. Olha só que benção. Iniciamos esse tema aí só com fera, gente. Fera. A Laís iniciando hoje. A Laís é professora de teologia. Meu Deus, muito conteúdo ela tem, cheia de Deus, transborda Cristo. Ela vai estar aqui abrindo aqui para nós o devocional nesse tema, né? E logo mais, daqui uns minutinhos, nós vamos orar e já vamos chamar a Laís. E mais professores aí de teologia vai estar conosco, né? Agregando, né, na nossa vida um conteúdo tão maravilhoso que nos traz tanto ensinamento, né? Elô, pode ficar à vontade para você cumprimentar mais alguém, orar, amiga. Pode dar início aí. Amém. Deus abençoe mais uma vez a todos vocês que estão conosco. Um bom dia na paz do Senhor. Vamos estar orando e já chamando a Laís, porque a Laís tem muito conteúdo, como a Ana falou, e vai ser benção. Você, ó, já tô aqui com o meu caderno, preparadinha para o que Deus quer falar conosco nesta manhã. Você também aí que não pegou ainda a sua Bíblia e seu caderninho, já corre que dá tempo. E vamos orar e vamos iniciar. E Deus vai falar conosco nesta manhã. Amém? Senhor, meu Deus, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui através dessa live, Senhor, iniciando esse novo tema que eu sei que o Senhor colocou no nosso coração. E o Senhor tem grandes coisas a realizar, a falar conosco, a transformar através desse tema, Pai. Em nome de Jesus, usa uma vez mais a tua serva Laís, que ela venha, Deus, derramar nesta manhã tudo aquilo que o Senhor já encheu ela, Pai, da tua palavra. Que os nossos corações estejam quebrantados, abertos, para ouvir o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Pai, tira toda distração, todo impedimento, toda barreira. Que nós possamos, Senhor, estar com os nossos ouvidos sensíveis à tua voz nesta manhã. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória Vamos chamar a Laís. Laís, já vou mandar o convitinho para você, amiga. Laís Zerati, eu acho tão lindo o sobrenome dela. Laís Zerati. Já te chamei, amiga. Ô, Glória! É chique. Minha iluminação nunca é boa, né? Peraí, deixa eu tentar acender a luz aqui. Que bênção receber essa mulher. Mulher de Deus, cheia de Deus. Que alegria te receber, amiga. Que saudade. Amém. Laís. Bom dia, paz, menina. Que saudade de vocês, viu? Tô sumida, né?
Sumida, mas eu agradeço, né, o convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. É um prazer muito grande, viu? Amém. Prazer é nosso, né, Elô? Todo nosso, é uma alegria sempre recebê-la aqui. E fique à vontade, o devocional é todo seu, amiga. Amém. Gente, minha iluminação aqui não é muito boa aqui em casa, porque minha casa ela é contra o sol. Então, assim, não reparem, tá? De estar escuro. Eu tentei ligar a luz aqui, mas não tá adiantando muita coisa, não. Fique em Mas paz. dá pra ouvir, né? Dá Dá pra para ouvir. ouvir, estamos Importante. te vendo. Fica tranquila. Amém. Então, amém. A todos, bom dia, paz do Senhor. E sem mais delongas, né, gente? Como a gente vai falar sobre as cartas paulinas, é bem intenso, bem extenso, e eu quero ser o mais breve possível. Fiz um resumão, até fiz umas anotações aqui para não me perder e não me empolgar, né? Porque vocês sabem que eu gosto de falar, né, gente? Daí a Elô sabe, né, Elô? E é uma bênção a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem prazer em aprender e compartilhar, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Efésios. Eu confesso que é uma das cartas que eu mais gosto, porque ela evidencia muito a obra de Deus através da pessoa de Cristo. E ela é muito parecida, ela está ali muito em similaridade com a carta aos Colossenses. Depois, como vocês estão estudando sobre esse tema, dá uma lida lá em Colossenses, vocês vão ver que tem muitas coisas em comuns. E é uma carta assim que ela mostra os fundamentos da doutrina cristã. Como que deve ser a nossa vida cristã. Nós lemos às vezes Efésios de uma forma, vamos dizer assim, corriqueira, né? E colocamos a centralidade da carta apenas ali no capítulo 6, né, que fala sobre a armadura de Deus, mas Paulo ele vem trazendo todo um contexto baseado na vida da cotidiana ali do povo da cidade de Éfeso. Então a gente vai entender um pouco mais o contexto dessa argumentação de Paulo aos Efésios. Bom, essa carta ela foi escrita aproximadamente 60, 62 depois de Cristo, quando Paulo ele estava na prisão em Roma. Ele escreve essa carta aos Efésios porque ele já tinha ido a Éfeso, a gente vai ver isso lá em Atos capítulo 19, e a palavra nos conta, não vou, né, entrar muito em detalhes, depois vocês leem lá, Atos capítulo 19. Ele entrou dentro da cidade, começou a pregar o evangelho. Só que aí que entra a questão, o evangelho do reino. Por que o evangelho do reino? Eu sempre gosto de criar essa distinção, porque de fato é distinto o evangelho de salvação e reino, porque salvação fala a respeito da obra de Jesus como Salvador. Porém, toda a mensagem de Cristo, quando a gente vai analisar toda a pregação de Cristo, ele nunca fala sobre salvação, ele fala sobre reino. E reino fala sobre governo. Então, por que que Jesus evidencia isso? Porque ele veio para restaurar todas as coisas. Nós sabemos que Adão perdeu o domínio que foi entregue legalmente mediante a lei, né? Porque ele descumpriu uma lei. Então, quando eu descumpro uma lei, eu estou sujeito às penalidades da mesma. Então, Adão, ele perde ali os direitos dele, e, consequentemente, Satanás toma os direitos. Então, Jesus veio, por isso que a Bíblia diz, para desfazer as obras das trevas. Então, quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, não significa que o mundo é do maligno, que a gente vai esperar Jesus voltar e vai ficar de braços cruzados esperando Jesus vir, agir, acontecer. Não. Jesus vem ensinar o reino, ensinarmos a termos autoridade para repreender. Quando ele estava ali expulsando demônios, ali os doutores da lei falaram para ele assim, olha, ele expulsa demônios em nome de Beelzebul. Lá em Lucas vai falar sobre isso. E ele fala, se eu expulso demônios em nome de Deus, significa que o reino de Deus é chegado. Então, a maior evidência do reino de Deus é a expulsão de principados e potestades. Aqui a gente já começa a entender o que Paulo estava querendo dizer. A gente vai ver isso muito evidente em Atos capítulo 19, perdão, onde a gente vê que Éfeso era uma cidade totalmente dominada pelo culto a Artemis, porque essa deusa Artemis, na mitologia, essa questão do sincretismo religioso, que é a junção entre o grego e o romano, porque a gente sabe que Grécia ali dominava com a sua cultura, com a sua filosofia, com o helenismo, e Roma veio como império dominando toda aquela região.
Porém, tudo se misturou, virou, né, como diz o ditado popular, uma farofa só. Então, baseado nisso, se misturou as divindades. O nome delas se diferenciavam, mas era a mesma deusa. Então, quando Paulo fala ali de Artemis, é a mesma Diana, é a mesma divindade. Para os gregos era Artemis, para os romanos, Diana. É a mesma divindade. Só que o que acontece? Éfeso girava em torno do culto a essa deusa. E a gente sabe que a Bíblia nos diz que os falsos deuses são demônios. Então, por quem já fez a aula com a gente sobre os tronos, já entende um pouco mais, né? Mais a fundo. A gente sabe que são demônios de alta hierarquia, que regem principados e potestades, e a gente vai ver isso no livro de Colossenses, que fala que o Senhor, ele nos colocou acima de tronos, principados, potestades. Então, a gente entende o quê? Que existe uma hierarquia por conta do pecado que dominou todo o sistema do homem. Então, Paulo, ele está ali pregando o reino, né, aquele povo, só que por um momento ele sai da cidade por conta de, né, a gente sabe que pregar o evangelho do Senhor gera perseguição, por ele confrontar ali aquela divindade. É claro que o reino das trevas não ficaria satisfeito, ele teve que se retirar de Éfeso. E daí, passados-se alguns tempos, ele estava preso em Roma e ele escreve essa carta aos romanos, dando esse direcionamento para eles. Como que eles deveriam se portar, como eles deveriam agir mediante essa cultura que eles viviam. Então, vamos lá, capítulo 1, né, da carta aos Efésios, é muito interessante porque Paulo, ele começa lá de trás, contar o plano que Deus tinha para poder alcançar aquele povo que era gentil. Porque a gente sabe que a salvação, ela vem dos judeus. Começou através dos judeus, né? Então, no capítulo 1, nós vamos ver, como a Bíblia diz, né? Tudo que é físico é espiritual. Deus, ele levanta um homem chamado Abraão, que vocês já conhecem a história, e a partir de Abraão, ele começa a suscitar ali uma geração para que ele possa alcançar outras pessoas, porque o desejo de Deus sempre foi levantar uma nação para que pudesse ser influência para outras pessoas. Só que essa nação não entendeu o chamado que Deus tinha e acabou se contaminando com as culturas dos povos pagãos. Por isso que Deus falava, olha, não se misture com as mulheres da terra, não se misture com a cultura, não adore os falsos deuses, porque Deus sabia que aquele povo poderia se contaminar. Porque é da natureza caída nós nos contaminarmos. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, às vezes, a gente acha que o fato da gente servir a Deus, a gente está imune a qualquer coisa. E não, nós somos influenciáveis. A partir do momento que a gente vai convivendo, tendo vivências com outras pessoas, indiretamente a gente vai repetindo os hábitos, né? Então, Deus já sabendo disso, Deus já orienta. Por isso que ele fala, sede santo porque eu sou santo. Ele institui ali depois em Moisés como que é o padrão do culto, porque a gente acha que o culto é da nossa maneira, e na verdade não, Deus tem um padrão, a gente vê isso muito evidente no livro de Levítico. E daí Paulo, ele começa a mostrar que o plano de Deus desde lá de trás, olha que interessante, ele fala assim, ó, ele inicia a carta apresentando o plano de salvação e a história do evangelho. Então, ou seja, ele começa falando sobre salvação. E ele fala assim, ó, no versículo 3, vou até ler na Bíblia, que acho que fica mais fácil. Versículo 3 do capítulo 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, conforme o beneplácito da sua vontade. Então, ou seja, Deus, ele nos abençoou, ele nos elegeu e ele nos predestinou. Essa predestinação que está falando aqui, Deus tinha um plano específico de salvação através de Cristo. Então, às vezes as pessoas confundem, né? Ah, nós somos predestinados. Não, nós estávamos desde o princípio predestinados à salvação. Porque Deus sabia que o homem ia pecar.
Tanto é que quando o homem peca, Deus ali ele já institui uma promessa. Ele fala, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então, ou seja, Deus já tinha um plano preparado, porque o desejo de Deus era estar ali habitando com a sua criação. Então, nada foi surpresa para Deus. Para nós, sim, porque a Bíblia diz que o mistério que estava oculto foi revelado através de Cristo. Então, ou seja, Deus tinha todo um plano que nos foi revelado através de Cristo. Por isso que a gente entende, quando Colossenses fala também, que a velha aliança, a antiga aliança, né, que na verdade é a mesma aliança, ela só foi restaurada, a base de doutrina é a mesma, o conceito é o mesmo, é como um casamento. Começou errado, mas depois Deus restaurou e deu certo. Então, ou seja, é a mesma função, é o mesmo segmento. Jesus, ele veio para restaurar todas essas coisas. Então, quando a palavra de Deus diz lá em Colossenses que são sombras, é justamente porque Deus estava ali de forma didática, ensinando ao povo e revelando Cristo. Só que os judeus não entenderam isso. Eles agiram de forma religiosa. Eles tomaram tudo aquilo que Deus ensinou como religião. E aí que é o problema. Porque quando a gente foca muito no ensino e pouco na prática, a gente se torna religioso. Então, foi isso que aconteceu. Por quê? Porque você é ligado, né? Às vezes nós, né, vamos dizer assim, somos ligados ao que nós vemos. Então, ou seja, eu estou oferecendo um culto para Deus, mas qual é a intenção? Por isso que Paulo fala também acerca do culto racional. Não é só o fazer, é fazer com entendimento. E Paulo, ele vem trazendo aos irmãos ali, né, na cidade de Éfeso, esse plano que Deus tinha, vamos dizer assim, essa vontade que Deus tinha de habitar entre os homens. Então, o desejo de Deus sempre foi ter uma grande família. E ele começa essa abordagem explicando desde o princípio qual era esse plano que Deus tinha. E qual é o propósito disso tudo? A Bíblia diz que o propósito disso tudo era para que se cumprisse ali, né, em Cristo, segundo a vontade de Deus. Então, ou seja, a vontade de Deus sempre foi essa, que nós estivéssemos junto com Ele. Então, depois a gente vai ver que Paulo, no capítulo 1, versículo 15, ele faz uma oração. Ele explica isso e ele faz uma oração. E qual é a ênfase dessa oração? Para que os crentes ali da cidade, eles pudessem ter o conhecimento, a sabedoria e a revelação. Então, não basta eu apenas conhecer, eu preciso ter a sabedoria e a revelação das obras de Cristo. Eu preciso ter um entendimento profundo, eu preciso me relacionar com a palavra. Eu não posso ser apenas um frequentante do culto, porque senão eu me torno religioso. Eu não produzo frutos. Então, Paulo estava querendo trazer para aquele povo que eles precisavam ter uma dinâmica. Não era só aceitar Jesus, era entender por que eles foram chamados. Então, Deus ali, através de Paulo, começa a instruir esse povo sobre o plano de salvação através de Cristo. E qual é a função disso tudo? Unir tanto o físico quanto o espiritual. Porque, na verdade, a gente vai ver no decorrer da carta, a gente vai ver que Deus, ele instituiu Cristo para poder restaurar todas as coisas. Então, ou seja, houve queda no céu e houve queda na terra. Ficou desalinhado. Então, o que Cristo veio fazer? Restaurar todas as coisas. Por isso, a palavra de Deus diz que todo o poder foi dado no céu e na terra. Então, ou seja, Jesus veio restaurar todas as coisas. E é isso que a gente precisa entender. A gente foca muito no espiritual, mas sem esse entendimento de que, através da morte de Cristo, nós já governamos com Ele. Nós temos uma função, não é só agradecer a Deus, participar ali das liturgias, da ceia, mas se movimentar. Paulo estava querendo dizer isso. Existe um plano que Deus ele estabeleceu e vocês estão dentro desse plano porque Deus unificou os judeus e ali gentios para que pudesse ser uma grande família em Cristo. E aonde que começa essa grande família? A gente vai ver lá em Atos, capítulo 2, porque olha que interessante. A Bíblia, ela se explica por ela mesma, né? Quando a palavra de Deus diz que Deus criou o homem natural, Deus cria como? Corpo, alma e espírito. Deus, ele cria o corpo
ele sopra o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Com o corpo de Cristo é a mesma coisa, a igreja é a mesma coisa. Porque lá em Atos 2, a gente vai ver que o corpo estava reunido, que era a igreja, eles estavam reunidos e soprou um vento impetuoso que deu vida, porque havia uma promessa que Jesus falou que, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então a gente entende também quando a Bíblia diz, em mim nada podeis fazer, porque ter uma vida regida pelo Espírito, porque quem não tem o Espírito Santo agindo em si está morto, porque não existe vida sem Espírito. Se Deus tirar o meu Espírito, eu morro. Se Deus tirar o meu fôlego de vida, eu morro. Então é a mesma coisa. Às vezes nós estamos como muitos gentios. Estamos mortos na nossa ignorância, achando que estamos vivos, porém só temos vida através do Espírito. E Paulo vem trazendo isso, que um corpo, ele tem vida mediante ao Espírito. Por isso que ele usa essa analogia do corpo, dizendo que Cristo é o cabeça, porque Deus o exaltou e deu autoridade para que ele pudesse exercer essa função de comando. E o corpo obedece às ordens da cabeça. Se eu estou mexendo aqui a minha mão, é porque o meu cérebro está dando comando para que os meus braços possam se movimentar. Então, a gente vai ver essa dinâmica de corpo quando ele começa a apresentar os 5 ministérios. Quando ele vem apresentando os 5 ministérios, ele vem falando o quê? Que Deus, né, o próprio Deus ali em Cristo instituiu. Vou até ler, que acho que fica mais fácil, né, gente? Quer ver? Olha, Efésios, perdão, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério, para o quê? Qual é a finalidade desses 5 ministérios? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, ou seja, existe um corpo que é movido pelo Espírito, por isso que a gente não pode fazer nada pela nossa vontade. Porque a minha vontade, às vezes, eu quero cantar. Não, eu vou mandar um convite lá, porque, né, vou pedir para alguém me convidar. Não é por força nem por violência, é o Espírito que conduz o corpo, não o corpo que conduz o Espírito. Por isso que as coisas de Deus não é forçada, por isso que não dá certo. Porque, na regra, o que comanda é o Espírito, e a gente, às vezes, quer atropelar os processos, né? Nada contra, né, gente? Mas, assim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Às vezes a gente tem um chamado de um ministério pastoral, um exemplo, ou um ministério de evangelista, e a gente, não, Deus me chamou, eu já vou lá. A pessoa não se prepara, não se capacita. Um corpo, ele se desenvolve, ele amadurece. Então, a gente precisa buscar isso em Deus. Esse crescimento, esse amadurecimento, para que a gente possa ser perfeito naquilo que a gente for executar. Então, Paulo vem dizendo isso, um corpo ele se desenvolve, um corpo ele se movimenta, e o corpo de Cristo ele se movimenta através desses sentidos, porque eu falo sobre isso no livro, também eu tenho até um post no meu Instagram falando em relação aos 5 ministérios, né, que os apóstolos eles são a visão, os apóstolos eles enxergam longe, tanto que eles que implantam o reino, a gente vê isso na vida de Paulo, como um implantador de igrejas, né, a gente vê depois ali os pastores, aqueles que cuidam, o tato, né, o sentido do tato, aqueles que cuidam, que abraçam, que zelam. Depois nós vamos ver ali os evangelistas eles são a audição, porque eles ouvem o clamor das almas. É muito difícil, né? Não é todo mundo que tem o dom para o evangelismo. Então, ou seja, cada um tem sua função no corpo. Os mestres, eles já têm o paladar, porque eles que dão sabor para a pessoa querer comer do alimento que é a palavra de Deus. Então, um exemplo, se a gente vai numa churrascaria e come um churrasco gostoso, a gente vai querer mais. Você não vai se contentar com um pratinho. Ou você come uma sobremesa muito boa, você vai querer repetir. Então, a finalidade do corpo é justamente essa, cada um na sua função. Quando a gente entende isso, a dinâmica do corpo, ela funciona muito melhor. Só que a gente, às vezes, não entende isso e a gente quer fazer tudo de uma vez só e a gente não dá conta. Porque um corpo sobrecarregado, ele adoece. Então, por isso que a Bíblia diz, cada um permaneça na sua função, naquilo que foi chamado, para que possa exercer um bom trabalho. E tem lugar para todos, né? Esse que é o maravilhoso, tem lugar para todos.
e tudo também tem o tempo. Porque um corpo, ele só vai reagir mediante a maturidade que ele tem. Um exemplo disso, se uma criança pega um vírus, né? A gente sabe que uma criança não tem ali a sua defesa, sua imunidade totalmente completa quando ela nasce. Então, o que que acontece? O corpo vai padecer. Por quê? Porque não tem maturidade para poder lidar com o vírus. E os vírus representam o quê? Ações das trevas. Então, ou seja, quanto mais maduro eu for, mais eu tenho resistência contra os poderes das trevas. Então, o corpo, ele precisa ser saudável, ele precisa desenvolver, ele precisa crescer, ele precisa reproduzir. Por isso que Paulo também usa a analogia do casamento, porque o que que acontece? Na Bíblia diz o quê? Que a idolatria, ela é considerada como uma prostituição. A gente vai ver isso no livro de Oséias, né? Quando Deus ali usa a própria vida de Oséias, ele fala assim, ó, vai lá e toma uma das prostitutas ali, casa com ela. E, na verdade, Deus queria mostrar para Oséias a situação dele com Israel. Então, quando a Bíblia fala de prostituição, de idolatria, está falando da mesma coisa. Porque assim como é no céu, é na terra. Então, tudo que representa de uma forma aqui na terra tem uma representação no céu e vice-versa. Não é à toa quando Jesus fala assim na terra como no céu, na oração do Pai Nosso. Porque existe uma ligação. Nós não somos só matéria, nós não somos só espiritual. É corpo, alma e espírito. São os três unificados. Um conecta e conversa com o outro, um reverbera no outro. Então, quando nós vemos ali falando sobre idolatria, a cidade de Éfeso estava ali atolada na idolatria, porque haviam ali cultos destinados principalmente à deusa Artemis. E a gente vai ver quem que é a deusa Artemis. A deusa Artemis, ela é a famosa, né? Eu particularmente não gosto muito, todo mundo já sabe quem, né, participa das minhas aulas, dos heróis da Marvel. Por quê? Porque os heróis da Marvel são tudo representações desses falsos deuses. E quando a gente vai mais a fundo, a gente vê que isso são personificações de demônios. Porque, na verdade, esses falsos deuses, a Bíblia diz que são demônios. Então, ela nada mais é do que Diana, né? A Mulher Maravilha, que todo mundo, né, adota como se fosse uma Mulher Maravilha. É claro que o diabo ele vai vir de forma sutil, ele não vai se apresentar, né, da forma que ele é, de fato. Então, ele vai vir de forma sutil, sabe? Ai, não tem nada a ver. Mas essa deusa, olha só que interessante, a cidade girava em torno dela, do culto a ela. E ela era deusa, depois vocês podem dar um Google aí, a deusa Artemis, a deusa dos Efésios, tá? Vocês vão ver uma deusa com vários seios, parece cachos de uva, porque ela era a deusa da fertilidade. Então, como é que pode uma deusa que era aversa a casamento, que era aversa a ter filhos, ser deusa da fertilidade e ser a deusa matriarca, porque ali na cidade tudo girava em torno dela, tanto que as sacerdotisas do templo dela raspavam-se a cabeça, e a gente entende um pouco também a carta aos Coríntios, porque que a mulher tinha a cabeça raspada, porque isso significava, a mulher com a cabeça raspada, sinal de que ela era escrava de alguma coisa, ou ela devotava ali alguma divindade, né? Então, ela raspava-se a cabeça, ficava ali nas colunas do templo de Artemis, que também é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Ela ficava atrás das colunas e ali eles ofereciam sacrifícios àquela deusa, que ali era ou oferecido a animais, né? Ou então eles tinham práticas sexuais ali, que eles ofereciam a essa deusa. Então, olha só como que é, de uma certa forma, uma prostituição, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Só que fora isso, essas mulheres engravidavam. E a partir dali, elas tinham que sair fora de contexto, porque elas já não eram mais puras, né? Aparentemente. Então, os filhos delas atrapalhavam para que elas pudessem servir no templo. E o que acontecia? Havia uma grande orfandade na cidade. Por isso que Paulo enfatiza falando a respeito do pai, porque tudo girava em torno dessa matriarca, dessa mulher que se colocava como Deus e, na verdade, deixava um povo órfão, né? Não é? Então, a gente conhece pela história mesmo, Deus se representando como pai, porque pai, ele dá destino aos filhos. A mãe, ela nutre, ela cuida, ela orienta, mas na verdade a falta de um pai na vida de um filho, de uma família, a gente sabe que desestrutura tudo.
Eu falo isso porque a gente vê muitas situações, muitas histórias, eu por mim mesma. Eu falo, Deus foi muito bom comigo, porque eu perdi minha mãe muito cedo, meu pai me abandonou, eu fui criada pelos meus tios, e o meu tio, ele foi melhor do que um pai, porque ele sempre sentou comigo, ele conversou, e ainda não sendo crente, ele sentava, me orientava, ele me instruía, e a partir disso, eu vejo que a minha vida hoje, eu tenho um segmento, um rumo, assim, que eu tenho levado, com base nos princípios que ele me ensinou. Então, por isso que Deus ele se coloca como pai. Por isso que ele fala, pode uma mãe esquecer de um filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Então, ou seja, às vezes também a gente acha assim, ai meu Deus, eu estou sozinha. Não, a gente tem um pai. E um pai, quem tem um pai tem tudo, porque o pai ele dá destino, o pai ele mostra a direção. Olha, você está errando aqui. Você vai por aqui, que aqui é melhor. Então, o pai, ele vai nos guiando, ele vai dando direção. E a gente sabe, porque a gente é filho hoje em dia, a gente olha e fala assim, nossa, muitas coisas tá dando certo porque eu ouvi o conselho dos meus pais. Depois que a gente se torna pais, daí que a gente dá mais crédito ainda, né? Quando a mãe fala assim, você não vai sair com seus amigos à noite, chega até tal hora em casa. A gente entende que é cuidado. Então, ou seja, essas pessoas na cidade de Éfeso, eles conheciam a maternidade, mas desconheciam a paternidade. Paulo vem falando a respeito disso, por isso que ele fala a respeito da família, a respeito da esposa ser submissa ao marido, como a igreja deve ser a Cristo. E Cristo entregou a sua vida, assim como os maridos devem fazer. Ele usa uma analogia para explicar o conceito de família e explicar também a questão da família de Cristo. Então, não está querendo dizer que a mulher é menor do que o homem, não, pelo contrário, porque, gente, é demais. Eu falo, olha, né, a gente que é mãe, né, que tem, eu já, né, tenho as duas minhas aqui, para mim, às vezes já é difícil, eu fico imaginando mães que têm mais filhos. É difícil você ter que cuidar da casa, cuidar dos filhos e, dependendo, trabalhar. Agora, imagina se você não tem um marido e você tem que sustentar sozinha a sua casa. É muito mais pesado. Então, a sociedade, ela cria o quê? A mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser isso. Eu concordo, mas nada melhor do que ter alguém ali para te resguardar. Você não precisa se desgastar, né? Isso a submissão mostra o quê? Porque existe um homem que Deus criou para que ele exercesse ali o cuidado sobre a família, só que os papéis estão invertidos. E o inimigo, ele tem tomado essa cultura grega da nossa mente para que a gente não entenda isso. E a gente defende ideologias contrárias à Bíblia porque a gente não conhece a palavra. E a gente, assim, se torna até uma feminista cristã, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê muitos, né? A gente vê muitos com ideia distorcida. E Paulo vem mostrando de uma forma até, digo assim, fina, né? Como que é? Porque se a gente já rasga o verbo, né? Ainda mais a gente que é sanguínea, que a gente fala mesmo, né? Rasga o verbo. Mas Paulo vem com toda a sabedoria falando assim, olha, o marido deve amar suas esposas como Cristo ama a igreja. Então ele mostra todo esse conceito de como que é uma família de verdade. Você não precisa se desgastar, você tem quem cuida de você. Assim como mulher e assim como igreja. Então você não precisa se preocupar. Por isso que Jesus ele fala assim, olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Por quê? Porque ele vai prover, Deus vai prover, né? Então, ou seja, olha só que coisa linda, né? Quando Jesus ele começa a nos ensinar, a gente vai entendendo que Paulo, apesar dele ser judeu, ele usa muito a questão da Torá mesmo, né? Para poder explicar a nova aliança, a restauração da aliança, né? E ali parece que alguma coisa nova, na verdade não é, porque Deus instituiu a família lá atrás. Então, Paulo vem trazendo todo esse conceito para que a gente possa entender qual é a função de uma família cristã como corpo e como família mesmo, para que a gente possa glorificar a Deus através disso e ser uma influência do reino onde a gente está vivendo. E depois ele termina no capítulo 6 falando que tudo isso é uma estrutura que a gente precisa entender e fundamentar na nossa mente, sabendo que existe um plano de salvação, que nós não estamos aqui por acaso, que nós estamos aqui por propósito, porque Deus ele nos chamou, nos elegeu, nos abençoou em Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, ou seja, o que são essas bênçãos espirituais? Nós vimos.
É o entendimento, a revelação e o conhecimento da obra de Cristo. Então, como que eu vou ter essa revelação e esse conhecimento? Buscando a Deus, lendo a palavra, para que eu possa me aprofundar nisso e entender qual é o plano de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu começo a entender que as coisas que acontecem ao meu redor, na verdade, não são coisas da carne, não são coisas naturais. Começou lá atrás, porque o diabo tomou o domínio do homem, legalmente. Então, ou seja, os tronos, principados e potestades, eles se apoderaram de um território que é nosso. Por isso que Jesus falou, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aqui não está falando de pisar, né, cobra e escorpião, está falando de demônios. Então, ou seja, como nós falamos no início, a maior evidência do reino é o quê? Expulsão de demônios. Só que daí o que acontece? A gente vê o inimigo se levantando, né? E a gente, ai meu Deus, o inimigo está se levantando, meu Deus. Gente, glorifica Deus. Deus está expondo as obras ocultas das trevas para você repreender. Só que você não repreende porque você não entendeu que você tem autoridade. Então, assim, é algo que eu tô passando para vocês, que eu aprendi, vocês que estão mais próximas a mim, né, já compartilhei algumas das experiências, eu aprendi isso na prática, né, porque quando eu escrevi o livro, né, sobre o reino e sacerdócio, foi a partir das aulas que a gente teve e tudo, mas muitas coisas foram experiências que eu tive de batalha espiritual aqui em casa. Então, tem pessoas que falam, ah, eu não gosto de batalha espiritual, então sinto muito, você não vai subir no arrebatamento, porque o reino só vai herdar o reino quem está trabalhando para o reino. Então, ou seja, o reino de Deus, a mensagem de Cristo foi essa, e o reino de Deus é semelhante, e o reino de Deus é chegado. Ele só pregou sobre o reino, e a gente só quer pregar sobre salvação. Né? A gente só quer pregar sobre salvação. Ah, Jesus veio e te salvou. Não, não é tempo disso. Gente, o nosso território está sendo tomado pelas trevas. E a gente quer falar só do sangue vertido na cruz. Gente, o sangue de Jesus, ele só veio para nos dar vida ao homem que estava morto. Agora nós temos vida em Cristo, nós precisamos se movimentar. Nós precisamos se mover. E é isso que Paulo diz, ó. A batalha, ela não é contra a carne e o sangue. Você está brigando com coisa à toa, igual um exemplo, né? A gente vê no nosso sistema político que, olha, é só Jesus na causa. Não vai adiantar a gente brigar, gente. A gente só vai vencer isso em oração, porque existem principados tentando dominar, escravizar. Porque foi feito muito sacrifício. A gente vê que quando Deus proíbe o sexo, né, fora do casamento, por quê? Porque existe uma reverberação de pecado aí, que é derramamento de sangue. Ah, mas não é sacrifício. Não, mas na relação sexual, a gente sabe que há transmissão de sangue, o sangue é espiritual. Então, isso vai reverberar no mundo espiritual, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus precisou morrer, e o sangue dele derramado para nos dar vida. Então, a gente vê que o sangue, ele é uma moeda no mundo espiritual. Por isso que o inimigo, ele age na prostituição, ele age através de coisas horrendas que a gente está vendo aí, de derramamento de sangue, né, de mortes, né, ocasionadas aí por, entre aspas, catástrofes da natureza, que a gente vê que tem coisas que são manipuladas, né? Quem estuda, vai mais a fundo, vê que existem, sim, essa questão climática, mas existe também muita negligência também, né, por parte do próprio governo, porque existem principados e potestades por trás disso. Então, o que o inimigo quer? Ele quer nos amedrontar, né, porque é aquilo que eu disse, a gente acha assim, o mundo jaz o maligno, então tô só esperando Jesus voltar. Você não vai subir, porque você não está se engajando com o reino, porque o milênio é o governo de Cristo com a igreja. Então, ou seja, é a igreja que entende o que é reino. Tanto é que Jesus fala, eu vou voltar quando o evangelho do reino for pregado, não o evangelho da salvação. Então, ou seja, qual que é a evidência? Se armar dos atributos de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é a justiça. Então, aqui fala, olha, no capítulo 6, versículo 14. Estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Vestida com a couraça da justiça. Quem é a justiça? Em quem se manifestou a justiça? Cristo. Os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Quem é o príncipe da paz? Cristo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Cristo. Tomai, pois, o capacete da salvação. Quem é a nossa salvação? Cristo. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus?
é Cristo. E dele fala, e orando todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não é só por mim, é pelos santos, pelos vulneráveis, por aqueles que não entenderam essa mensagem. Então, dentro desse contexto, o que que Paulo está querendo dizer aos Éfesos ali, né? Aos Efésios, ou melhor dizendo, ali na cidade de Éfeso. Existe uma guerra, vocês estão dentro de um contexto que vocês não estão entendendo e vocês precisam ser diferentes para que o reino de Deus venha a ser manifestado através de vocês. Então, essa carta ela é muito linda porque ela nos mostra algo muito mais profundo do que a gente conhece, do que aquilo que a gente entende, né? E bem mais profundo. E depois vocês podem meditar, né? E ler com mais, assim, atenção, mais diligência. Eu creio que Deus ele vai continuar falando, vai continuar trazendo revelação, porque esse é o intuito de Deus, trazer revelação para nós, só que a gente precisa buscar isso, porque é o que eu sempre falo, os tesouros, eles são escondidos, eles não são expostos, então a gente precisa buscar. E existe uma parábola que fala que o reino de Deus é como um tesouro escondido, então, ou seja, só vai herdar o reino quem se dispor, quem se desgastar pelo reino. Então não pensa que o arrebatamento a gente vai ser salvo, ser poupado do sofrimento. Não, porque se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que tem a colheita das primícias e depois a colheita da safra madura. Então, ou seja, aqueles que não foram colhidos na primícia vão ficar para amadurecer na grande tribulação. Então, eu quero fazer parte do reino, eu não quero ficar aqui para amadurecer, não. Eu prefiro amadurecer agora, aproveitar esse tempo, né? A gente ali desenvolver. E isso é um privilégio, a gente está ouvindo essa palavra, porque isso nos faz ter maturidade, não apenas para nós mesmos, mas para a gente poder ensinar e alcançar outras pessoas. E esse é o desejo do Senhor, que a gente cresça em conhecimento e entendimento, porque o reino, ele é expansivo. Não adianta eu falar, eu trabalho para o reino. Não, o reino de Deus é expansivo. Aonde eu estou precisa crescer. Tanto é que Jesus falou assim, ó, fique em Jerusalém, até que sejais revestido de poder. Depois vocês vão para Samaria, né, até os confins da terra. Então, ou seja, ele é expansivo. Não adianta eu estar aqui agora e querer ganhar um exemplo, os Estados Unidos. Eu preciso ganhar minha casa, eu preciso ganhar meu bairro, eu preciso ganhar minha cidade e, consequentemente, né, talvez o crescimento, igual Paulo, ele começou ali em Éfeso. E olha só onde chegou essa carta dele, né? Às vezes começa em mim, vai terminar em outro, né? Em outro lugar. Então, assim, a glória não é minha. Eu não tenho que ficar preocupado se eu estou fazendo ou deixando de fazer. Eu só preciso fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Então, Deus, ele conta com a gente para que a gente tenha esse entendimento, né? De estar envolvido no reino e dentro desse conceito de movimento de corpo, o que que Deus tem comigo? Meu chamado é evangelístico, meu chamado é ensinar, né? Ah, mas eu não tenho uma unção, eu não sou reconhecido. Mas, gente, não precisa, a gente não precisa de validação humana, porque, na verdade, quando uma unção é derramada sobre a gente, é apenas uma confirmação sobre aquilo que a gente está exercendo. É igual Davi. Davi foi ungido a rei, mas ele já governava ali a propriedade ali das ovelhas do seu pai. Ele já estava administrando algo, então Deus foi forjando ele até que ele se assentasse no trono. Então, comece. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu tenho certeza, se você voluntariamente falar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Trabalho não vai faltar. Com certeza, Deus vai te pôr em algum, sabe, em alguma brecha. Então, assim, que o Senhor continue falando conosco através dessa palavra, né? Eu agradeço, espero assim que eu tenha me feito ser entendida, porque às vezes, né, a gente fala e atropela, né? Mas eu tô aprendendo a me policiar para falar. A gente se empolga, a gente escreve um monte de coisa, quer falar tudo. Nem falei tudo que eu coloquei aqui, eu tentei fazer um breve resumo para não tomar muito tempo. Eu acho que eu tô no horário ainda, né? Mas eu agradeço, meninas, né, o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Amém, glória a Deus, que palavra gloriosa. A Nívia colocou aqui assim, Laís, o mundo espiritual é muito sério. Estamos em guerra espiritual. Ela tinha colocado que palavra, né, para nossas vidas nessa manhã. E a Ellen também colocou assim, Elô, quem não estiver no espírito não saberá discernir coisas do espírito. Lembra de Ezequiel.
ela colocou também aqui. Né? Então, que palavra para a nossa vida. A Vanusa colocou palavra maravilhosa do céu para as nossas vidas, que a gente possa aí guardar, praticar, né? Deus falou poderosamente. Amém, meninas. Que bom que vocês estavam aí ligadinhas, sintonizadas aqui em tudo que o Senhor falou conosco nessa manhã. Tá vendo como ela é cheia de Deus? Quando a gente escolheu esse tema, Laís, eu falei para Elô assim, Elô, a Laís tem que estar ministrando aqui para nós, porque eu me lembro que você citou, né, que vocês vão estudar em algum outro tema nosso, né, Elô? Ela falou assim, vocês vão estudar as cartas paulinas? E aí a Elô falou, ainda não vai ser dessa vez, né? Eu não lembro Ó, que tá tema vendo? que a gente... Tá amadurecendo. Ela, não, amiga, ainda não tô pronta. Já tá vendo? Tá amadurecendo. Oh, gente, que coisa linda para nós nessa manhã, gente. A Francine colocou, né? Deixa eu ver aqui. Suas palavras são bênção, você carrega um pedacinho do céu, que lindo. E nos encoraja a prosseguir. A Kelly também colocou bênção, muito edificante para nós. A Elisa, Elisa, um beijo, Elisa, no seu coração, minha amiga. A Elisa colocou glória a Deus, palavra maravilhosa. Enfim, Laís, que Deus continue abençoando sua vida, amiga. Que você esteja mais vezes aqui com a gente, porque é muito rico o ensinamento, né, que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Se você não conseguiu estar desde o começo, assista, né, Elô? Coloca aí desde o comecinho. É importante, mesmo você que conseguiu assistir, assista de novo. Anota o que você deixou de anotar, né? É rico para a nossa vida, como ela bem disse aqui. É crescimento, né? Nós estamos aí crescendo, né? Precisamos crescer para agregar no reino, né? Glória a Deus. Deus continue derramando unção sobre vocês. Cartas Paulinas faz nos crescer espiritualmente. Glória a Deus por mais esse aprendizado. Amém. Elô, pode ficar à vontade, amiga, para você falar aqui um pouquinho mais. Amém. Glória a Deus. Que aula, né? A gente está aí um tempinho sem aula da Laís e hoje a gente teve uma aula Semana que da vem Laís tem aula. excepcional. Gente, toda vez que a gente convidar a Laís, vocês se preparem porque é aula, entendeu? A Laís, ela dá aula, ela é professora. Então a gente tem que ficar aqui atento para não perder nenhum fio da meada aqui, porque é uma bênção. E como aqui a irmã comentou aqui, né? As cartas paulinas, elas vão nos fazer crescer espiritualmente, abrir mesmo os nossos olhos espirituais, porque nós estamos sim, né? Até o Senhor falou comigo uma palavra esses dias, Laís, e eu estava estudando e eu lembrei muito da nossa aula sobre Sodoma e Gomorra, da destruição, porque o anjo, quando ele tira ali a família de Ló, ele arrasta, ele puxa pela mão, porque eles estavam, né, tentando ali convencer os gerros e tudo mais, e enrolando, e a salvação era urgente, então o anjo, ele puxa ali a família de Ló, só que a mulher de Ló ficou ainda com o coração, né, em Sodoma. Então, ela estava conformada com o pecado, conformada a viver naquele ambiente. E muitas das vezes nós hoje estamos nos encontrando assim, conformados com o ambiente, conformados com a nossa rotina de culto, conformados que Jesus já morreu na cruz e estamos salvos. E o nosso coração está aqui no terreno. E a salvação, né? Deus quer nos tirar desse ambiente terreno e nos levar para outro nível, como sempre elas falam, um nível espiritual, um nível de crescimento, de amadurecimento. E mesmo ela sendo arrastada pela mão do anjo, né? Tirou o corpo, mas o coração ficou lá em Sodoma. E por isso ela paralisou. E algo que o Senhor falou no meu coração é isso. Quem olha para trás, quem está apegado a coisas terrenas, né? Quem está conformado vai ficar paralisado. E não vai ver a glória do Senhor. Então que nós venhamos nos despertar, né? Para o reino. E trabalhar e estar em movimento, como a Laís sempre fala, né? E eu peguei isso, viu, Laís? O corpo tem que estar se movimentando. Em todas as áreas eu estou me movimentando aqui o corpo. Verdade. Né? Muitas das vezes a gente quer se conformar, a gente quer ficar acomodado, porque acomodado a gente não tem luta, a gente não tem esforço, a gente não se cansa, a gente não se estressa, a gente quer se acomodar.
mas a gente foi chamado para guerrear, né? E Efésios 6, como a Laís finalizou aqui, está nos dando uma estratégia de guerra, está nos mandando nos revestir. E a gente não vai colocar armadura para ficar parado, a gente vai colocar armadura para ir para a guerra mesmo. Então, que nós venhamos nos despertar, que o Senhor tem falado muito comigo exatamente isso nesses últimos dias, né? Crescer, chega de beber o leitinho, né? Começar a nos alimentar mais do sólido, que já passou a época da papinha, então vamos, né, começar a crescer espiritualmente. E não poderíamos abrir o devocional, as cartas paulinas, né, de uma maneira tão diferente, tão abençoada com a Laís, né? Que Deus continue te abençoando, amiga. Você sabe que nós amamos te ouvir, amamos nos assentar à mesa com você. É sempre, né, edificante. E que Deus continue abençoando todas vocês. Beijo, Fabi. Todos vocês que estiveram aí conosco nesta manhã. E foi só a primeira aula, né? Foi só o primeiro dia das cartas paulinas. Então, eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Como a Laís falou, quando ela falou as cartas paulinas, eu falei, meu Deus, né? Nossa, né, Ana? Ainda não. Mas o Senhor, Ele vai direcionando e a gente está aqui, batalhando, guerreando no reino. A gente vestiu a armadura, né, Ana? Então agora a gente tem que guerrear. E a gente está guerreando e o Senhor tem abençoado e eu creio que vai continuar nos abençoando, né? O devocional com elas antes nasceu no coração de Deus e Ele nos revestiu para essa obra e aqui nós estamos obedecendo e trabalhando para o reino. Amiga, só gratidão mesmo. Deus abençoe sua família, seu lar. E você continue transbordando aí, né, na nossa vida. E você que aprendeu hoje, né, sobre as cartas paulinas, você que ouviu essa palavra, derrame também sobre a vida de alguém, tá bom? Que você não guarde só para você, mas que você também expanda essa palavra e que muitas pessoas venham sair, né, do leitinho e venham crescer espiritualmente, porque quando a gente era menino, fazia coisa de menino, mas o Senhor, Ele quer nos tornar homens e mulheres grandes na presença dele e fazer a gente expandir o Evangelho. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. A Fabi colocou aqui, Elô, que conclusão sábia. E realmente, né? A irmã Eva, ela cita algo, né? Que o mundo físico, Laís, ele é regido pelo mundo espiritual. E às vezes a gente fica tão focado, né, nas coisas dessa terra, como vocês duas já bem disseram aqui, e nos esquecemos disso, né? Que há um mundo espiritual regendo tudo isso aqui. Então a gente não pode esquecer disso. E uma coisa muito importante, meninas, mulheres que estão aqui com a gente, vocês aprenderam um pouquinho aqui através da vida da nossa querida Laís. Mas leia a palavra, né? Leia. Nós temos a oportunidade de ter a Bíblia nas nossas mãos, não é, Laís? Então, vocês já tiveram aqui um estudo tão rico nessa manhã. Mas não fica só... nossa, eu aprendi... Vai se aprofundar na palavra, vai ler a palavra para você entender tudo que o Senhor falou aqui para nós nessa manhã. Então, aproveita essa semana aí, ó. Quarta-feira já começa a ler Efésios, a carta de Efésios, tá bom? Para você compreender melhor tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Amém? Laís, nós gostaríamos que você orasse nessa manhã para finalizar a nossa live. Amém. Aproveitando, amiga, eu queria agradecer as meninas que estão aqui do grupo. Olha, quase que eu saí da live aqui, Jesus misericórdia, fico fuçando aqui. já pagando os King Kong. Tô falando, se não tem um mico, não sou eu, né? Mas eu queria agradecer as meninas que estão aqui lá do grupo nosso de estudo, né? Que a irmã Francine, a irmã Sônia, que tá sempre aqui com a gente, né? Os irmãos que estão aqui com a gente, que vão assistir ainda, né? Gostaria de agradecer. E é o que a Ana falou, só para concluir, Ana, que você falou, né, de estudar e se aprofundar. Eu sempre falo para as meninas, a gente não confia em nada do que eu tô falando. Vamos buscar na fonte e ver se é de fato verdade. Porque às vezes a gente ouve muita coisa, a gente toma aquilo como verdade, né? E às vezes não é aquilo. Então, eu sempre oriento, para quem vai estudar a Bíblia, lê história, lê geografia, pega um dicionário, vai entendendo o que significa essa palavra, qual é a etimologia dessa palavra, para entender o contexto do texto, não apenas ler de forma literal,
mas assim, se aprofundar, porque um exemplo, né? A Bíblia mesmo diz para a gente examinar as escrituras, né? Então, examinar requer estudo, requer preparo. Um médico, ele não vai só olhar, ele precisa ter ali um conhecimento para dar um diagnóstico. Então, a mesma coisa nós, precisamos se aprofundar na palavra para poder entender a palavra, né? Então, é só um conselho que eu deixo, né? E como a Elô também falou, né? De passar adiante aquilo que você recebe, não só aqui, mas em qualquer lugar que é edificante, eu sempre falo, não mate a semente, plante e semeie, porque o reino de Deus, ele é expansivo, né? Então, que a gente possa também ser um... Às vezes a gente não vai, né, Ana? Às vezes, igual um exemplo, a Ana que tem agenda, tudo, eu já sou mais limitada por conta das crianças, não tem como sair, mas assim, a gente que não tem como sair, né? A gente pode semear na vida de outras pessoas que estão próximo da gente. Então, assim, a gente não vai ter desculpa naquele dia, né? Sinto muito. Eu sempre falo, se vocês estão aqui aprendendo, ouvindo, antes não tivesse entrado ouvindo, porque agora vocês vão ser cobrados por isso, né? Então, é a responsabilidade, né? Né? Não é fácil, não. Verdade. As meninas aqui estão perguntando, ó, como que elas fazem para participar, ó, do estudo com você. A Laís vai falar em... A gente tem um grupo lá de teologia. Isso. Gente, é só me mandar lá um direct lá no Instagram, eu mando o link para vocês. Ou vocês podem entrar na bio lá do meu Instagram, tem o link lá para vocês entrar no grupo do WhatsApp, tá? Quem quiser adquirir o livro também, tá tudo lá na bio, tá bom? E qualquer coisa pode me chamar para conversar ali no WhatsApp, a gente conversa, a gente não tem frescura, a gente fala, eu gosto de conversar, a gente é do povo, né, amiga? Eu acho que isso que é o gostoso, né? Essa simplicidade da gente compartilhar experiências, né? Igual a irmã Francine, a irmã Sônia. Às vezes a gente conversa coisas assim, né? Eu falo, nossa, é tão gostoso a gente, essa troca, né, de experiências. É muito bom. Então é só me chamar lá, tá bom? Mas eu agradeço, viu, gente, vocês estarem aqui, né, me ouvindo. Eu falo, é só Deus mesmo, né? Porque eu não sei quem é mais doido, se é Deus, se é eu que tô vindo aqui, ou se é Deus que confiou. Todo mundo doido, a gente só obedece, né? Mas vamos orar então. Amém? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento de comunhão na tua presença. Senhor, eu louvo a ti, Senhor, por essa oportunidade, por este convite. Eu louvo a ti pela vida da Ana, pela vida da Elô, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. Senhor, abençoe, Senhor, elas, Senhor, o trabalho que elas têm feito e desenvolvido para a tua obra. Que o Senhor possa, Senhor, dar crescimento para esse trabalho. Que pessoas possam ser alcançadas, edificadas, Senhor, e possam ser, Senhor, instrumentos também, Senhor, para compartilhar daquilo que recebem de Ti aqui, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando e nos fazendo entender o real propósito do Senhor para as nossas vidas. Que nós não venhamos nos acomodar e nos iludir, Senhor, com o que o mundo nos oferece, mas que antes nós venhamos buscar em Ti direcionamento, Senhor, e revelação da Tua vontade para nós, porque sabemos que estamos aqui a Teu serviço, Pai. Não nos deixe, Senhor, nos enganar e nos iludir, Senhor, com as coisas do mundo, com os embaraços dessa terra, mas que nós possamos entender, Pai, aquilo que Tu tens para nós e que nós possamos cumprir o Teu propósito, que pessoas venham ser alcançadas não apenas através, Pai, do conhecimento que nós adquirirmos, mas através da nossa vida, do nosso testemunho, que pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor nos responde, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, Senhor. Obrigada por esta oportunidade, por este momento de comunhão na tua presença. Amém. 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 Glória a Deus. Eu coloquei aqui para as meninas que eu vou passar seu contato Beijo, gente. para elas. Tá aí. Amém. Deus Amém. abençoe, Pode... gente. Um beijo. Deus abençoe, Obrigada, Laís. Deus amiga. abençoe, Ana. Obrigada. Beijo. Deus Vem, tem abençoe. mais, hein? Ei. Semana que vem. Semana que vem aí temos aí o pastor Kleber Odani agregando nas nossas vidas aqui também, tá bom? Ótimo crescimento para cada uma de nós, amém? Um beijo. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau, Laís. Um beijo, amiga. Tchau, Elô. Fique com Deus.